LaMelo Ball foi trocado para o Minnesota Timberwolves. Para quem acompanha a NBA há um tempo, frases assim costumam ser exagero de manchete. Essa não é. O Hornets mandou LaMelo Ball e Josh Green para Minnesota e em troca receberam Naz Reid, uma pick de primeira rodada e mais 3 trocas de pick de primeira, além de 3 picks de segunda rodada. Se essa troca tivesse acontecido há um mês, eu diria que é a maior bomba da temporada. Mas ela vem dias depois de Minnesota trocar Julius Randle para o Brooklyn Nets. Uma decisão que, na época, foi vendida como adição por subtração, já que o time se livrava de um contrato de mais de 30 milhões por ano que simplesmente não estava funcionando. Randle foi só 1 de 8 em um jogo de eliminação contra o Spurs, travando o ataque inteiro. Só que agora ficou claro, aquilo não era só sobre cortar gastos, era para abrir espaço para essa jogada aqui. E o motivo é simples, Anthony Edwards está cansado. Cansado das dobras, cansado de ser o único cara que os adversários precisam parar e depois ver Karl Anthony Towns, seu ex-companheiro de tantos anos, ganhar um título com o New York Knicks, antes deixou claro, ele quer ganhar agora. Então a pergunta que vamos responder nos próximos minutos é a seguinte: Minnesota acabou de dar a Anthony Edwards a arma que faltava ou criou um time que vai ser ótimo no ataque e uma bagunça na defesa? Vamos aos números, porque eles contam uma história bem clara. Galera, essa off-season tá pegando fogo e eu preciso dar um recado pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal e ainda não deixou o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa o like e me ajuda a tentar bater a meta de 100k inscritos até o final do ano. E ativando o sininho você não perde nada de todas as notícias quentíssimas que estão chegando, todas as trocas, todas as movimentações que estão acontecendo nessa off-season da NBA. Não quer perder nada? Se inscreve e ativa o sininho. Fez tudo isso? Vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. LaMelo aparece no percentual 97 em impacto ofensivo plus-minus. O índice de criação de jogadas dele está em 99. Ou seja, entre os melhores armadores da liga em gerar oportunidades para os companheiros. Isso não é exagero de comentarista, é o que os números dizem sobre um cara que, mesmo jogando para um time que não era favorito a nada, conseguiu carregar o ataque sozinho. Agora o lado ruim, porque ele existe e é grande. LaMelo tem plus-minus defensivo negativo. Ele está entre os piores defensores da liga em impacto. E o problema é que Anthony Edwards também tem plus-minus defensivo negativo, apesar de estar no percentil 98 no lado ofensivo. Isso levanta a pergunta óbvia: dois caras ofensivamente elite, mais frágeis na defesa, jogando juntos. Minnesota vai precisar ganhar jogo de 125 a 120 toda noite? Talvez não. E é aqui que entra o detalhe mais importante de toda essa troca, que muita gente está deixando passar. Minnesota não trocou Rudy Gobert nessa negociação. E isso muda tudo. Gobert é 4 vezes defensor do ano. Ele foi o primeiro time da NBA de defesa na temporada passada e ainda fez Nikola Jokic respeitá-lo dentro da quadra, coisa que pouquíssimos pivôs da liga conseguem. Somado a isso, o time mantém Jaden McDaniels, um dos melhores defensores de ala da NBA e um cara que joga sem ego, sempre disposto a fazer o trabalho sujo. Esse é um molde que já funcionou para o Wolves. Nas campanhas de 24 a 25, quando o time chegou 2 vezes às finais da Conferência Oeste, o armador titular era Mike Conley. Na época, Conley já não tinha mais o pique de antes. Ele era sim um passivo defensivo. Em 2024, ele fez 11,6 pontos por jogo nos playoffs. Em 2025, só 6. Ele estava lá puramente para organizar o ataque e dar inteligência de jogo, não para defender. Ou seja, Minnesota já tinha provado em 2 campanhas profundas de playoffs que pode sacrificar defesa na posição de armador desde que o resto do time compense. LaMelo é uma versão muito mais talentosa ofensivamente do que esse mesmo experimento. A pergunta não é: esse time pode jogar defesa com LaMelo em quadra? Esse time já jogou assim antes e funcionou até a porta das finais. Agora, do outro lado da troca, por que diabos Charlotte trocaria o cara que carregou o time? A resposta é provável: confiança. LaMelo jogou 72 jogos nessa temporada, ótimo, mas entre 2023 e 2025 ele só esteve em quadra em 105 jogos de um total possível de muito mais, perdendo boa parte de 2 temporadas seguidas por lesão. O contrato dele passa dos 40 milhões de dólares por ano a partir da próxima temporada, com 3 anos garantidos e mais de 130 milhões restantes. E ele ainda é elegível para assinar uma extensão de 2 anos e quase 120 milhões a partir de julho. Charlotte, pelo visto, decidiu vender na alta. Em vez de apostar tudo no armador frágil e caríssimo, eles escolheram construir o futuro em torno de Brandon Miller e Con Knippel, e ainda encher o time de picks de draft dos próximos anos. É a mesma lógica, em menor escala, que o Dallas usou ao trocar Luka Doncic. A gente conhece esse jogador melhor do que qualquer um de fora e decidiu que ele não é o pilar para construir um campeão. Só que tem uma diferença importante. Dallas trocou o Doncic, um dos 5 melhores jogadores do planeta, por Anthony Davis. Charlotte trocou um armador talentoso mais frágil por Naz Reid, que é mais jovem e mais barato. A decisão do Hornets faz no mínimo mais sentido básico de assimetria de risco. Para Minnesota, a saúde de LaMelo é sim um risco real, mas é um risco que o front office decidiu assumir de olhos abertos. Aqui vai um ponto que muita gente ignora quando fala só de números: caráter de jogo.
Em 2025, LaMelo fez mais de 25 pontos por jogo. Em 2026, essa média caiu para 20,1. Pode parecer regressão, mas o detalhe importante é que ele jogou 4 minutos a menos por partida e tomou 4 arremessos a menos. Ele cedeu espaço para Conk Nipple, o rookie do time, se desenvolver. Isso é a prova de que LaMelo está disposto a recuar quando o time pede. Ao lado de Anthony Edwards, isso é exatamente o que Minnesota precisa. Ninguém quer ver um cabo de guerra de ego entre duas estrelas. E pela primeira vez na carreira, Edwards vai ter ao lado dele um armador capaz de puxar a atenção da defesa adversária. Alguém que cria jogadas para os outros do jeito que Ant nunca teve antes. Os dois foram escolhidos no mesmo draft, na primeira e na terceira posição. Agora estão amarrados como companheiros de longo prazo, entrando juntos no auge das carreiras. Conseguir um armador All-Star ainda no início do Prime, por basicamente Naz Reid e picks futuros, é um negócio que muitos times tentariam fazer e poucos conseguiriam fechar. Vamos falar sobre o jogador mais importante dessa equação. Anthony Edwards já tem 2 finais de Conferência Oeste na bagagem em poucos anos. Isso por si só já é um currículo de elite. Mas existe uma dúvida que ainda persegue ele. Será que Ant consegue levar um time até a final da NBA sem uma segunda estrela de verdade ao lado? Em 2024, contra o Dallas, Edwards jogou em nível de superstar, média de quase 29 pontos, 6 rebotes e 6 assistências na série. Só que do outro lado da quadra estava Luka Doncic, que teve mais rebotes, mais assistências, mais roubos de bola e ainda superou Edwards em pontuação por uma margem enorme. No papel, Minnesota até tinha o time mais completo, mas Doncic foi sozinho o melhor jogador da série. Isso não é desrespeito a Edwards, é só reconhecer a realidade do que ele precisa para vencer. E o nível dele só cresce. Só 9 jogadores na história da NBA tiveram médias de 28 pontos, 5 rebotes e 4 assistências por jogo entre os 23 e 24 anos. Na era pós-fusão NBA-ABA, foram só 7. Michael Jordan, Tracy McGrady, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Luka Doncic e Anthony Edwards. Com quase 25 anos e um histórico enorme de playoffs, Edwards está entrando no que poderia ser o auge real da carreira. E dá pra ver em quadra que ele tem aquela fome, aquela disposição de jogar o corpo na linha por uma vitória. Só que tem uma cena que expõe bem a outra face disso. Quando o Spurs estava massacrando o Wolves no jogo da eliminação, Edwards foi até o banco do Spurs e começou a parabenizar os jogadores adversários, porque já sabia que o jogo estava perdido. Para muita gente, isso mostrou resignação, mas dá para ler de outro jeito. É a prova viva de que, mesmo sendo capaz de carregar um time sozinho, Edwards sabe e admite que precisa de ajuda para realmente competir no mais alto nível. E LaMelo Ball é exatamente esse tipo de ajuda. Dito isso, é importante ser realista sobre liderança. LaMelo é um talento All-Star, mas não é historicamente o tipo de líder vocal que carrega uma cultura de vestiário sozinho, a não ser que o time tenha alguém puxando essa parte, como Draymond Green faz ao lado de Stephen Curry. O encaixe ideal de LaMelo é como segundo melhor cara de um time, jogando ao lado de um líder vocal. E é exatamente isso que Anthony Edwards é. E aqui está o motivo de tudo isso ser urgente. A Conferência Oeste não vai esperar Minnesota se organizar. O Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs estão construindo dinastias com núcleos jovens. O Spurs acabou de levar Victor Wembanyama às finais da NBA na terceira temporada dele, com Stephon Castle e Dylan Harper como segunda e terceira opção de ataque. E olha que ninguém nem está falando do De'Aaron Fox como segundo melhor daquele time. Isso quer dizer uma coisa preocupante para Minnesota. O Spurs só vai ficar melhor, porque esses jogadores ainda vão amadurecer juntos. Em 2025, na final do Oeste, vimos o mesmo problema de sempre se repetir. Edwards dominante nas primeiras rodadas, mas esbarrando nas dobras que o Oklahoma City jogava em cima dele, e dessa vez tendo Julius Randle como segunda opção, que simplesmente não bastou contra um time muito mais completo do Shai Gilgeous-Alexander. Com LaMelo, essas dobras em Edwards deveriam, ao menos parcialmente, desaparecer. Se o segundo nome de ataque depende só de Jaden McDaniels, já que Naz Reid foi trocado, sem outro nome de ataque pesado, os adversários continuariam montando esquemas só em cima de Edwards. Com LaMelo, isso muda de figura. E vale lembrar, um erro recente da própria gestão. Minnesota deixou ir Nickeil Alexander-Walker por pouco mais de 15 milhões por ano. Um contrato muito em conta, para manter Randle, que custava o dobro e não rendia tanto. Alexander-Walker, já no Atlanta Hawks, explodiu e foi eleito o jogador que mais evoluiu da liga, com quase 21 pontos por jogo. Foi um erro caro de avaliação interna. A troca por LaMelo é, de certa forma, a chance de corrigir esse tipo de decisão. Quase esquecido no meio dessa notícia, o dinheiro liberado com a saída de Randle foi praticamente todo usado para renovar Aildon Sumo por 5 anos e 112 milhões de dólares. Parece muito no papel, mas dividido por temporada é um contrato justo, na faixa dos 22 milhões por ano. Para um jogador que já provou seu valor. Dosunmu surgiu como herói de playoff depois que Edwards se lesionou no jogo 4 da primeira rodada contra o Denver Nuggets. Ele fez 43 pontos saindo do banco em 13 de 17 de quadra.
simplesmente impossível de se marcar naquele jogo. Aos 26 anos, a aposta de Minnesota é que aquilo não foi apenas um lampejo isolado, mas o início do auge da carreira dele. É um defensor sólido, um passador disposto e um jogador que encaixa perfeitamente na cultura competitiva que o time tenta manter. E é bom lembrar, mesmo sem chegar à final do Oeste dessa vez, Minnesota jogou boa parte dos playoffs com Edwards lesionado, mancando, e ainda assim levou o Spurs a 6 jogos. O time está assim na fronteira da disputa real por título, só precisa acertar as peças ao redor da estrela. E é exatamente aí que mora o verdadeiro risco dessa troca. Não é só Lamelo se machucar ou a defesa afundar, é algo maior. Manter Anthony Edwards feliz em Minnesota pelo resto da carreira dele. A cidade não é historicamente um destino glamuroso para superestrelas, o time sabe disso. E segundo fontes ligadas à organização, existe uma preocupação real, ainda distante, mas presente, de que, em algum momento, a representação de Edwards possa sinalizar interesse em jogar em outro lugar, caso o time não consiga dar o próximo passo. Ninguém está dizendo que isso está perto de acontecer, só que esse medo existe nos bastidores. Por isso essa troca pesa tanto. Não é só sobre números, encaixe tático ou risco de lesão. É sobre dar ao melhor jogador do time um motivo real para continuar acreditando no projeto. Se der certo, essa pode ser lembrada como a troca que finalmente levou o Timberwolves não só à primeira final de conferência, mas ao primeiro título da história da franquia. Se der errado, bem, isso também vai ficar bem claro, bem rápido. Depois de tudo isso, chegou a hora de dar a cara a tapa. Até onde esse time vai essa temporada? Vamos começar pelo piso, com Gobert, McDaniels e Edwards já formando uma base defensiva de playoffs comprovada. É difícil imaginar Minnesota fora dos playoffs. O teto realista aqui é uma vaga direta entre as 6 primeiras do Oeste, sem play-in. O ataque só tem um upside. Lamelo entra como o melhor criador de jogadas que esse elenco já teve ao lado de Edwards. Isso por si só já deve render umas vitórias extras na temporada regular comparado ao ano passado. O teto, porém, depende de uma variável que ninguém controla totalmente. A saúde de Lamelo. Se ele jogar 65 ou mais jogos e tiver tempo de criar química real com Edwards antes dos playoffs, esse time tem talento ofensivo para terminar entre o segundo e o quarto lugar da Conferência Oeste. A combinação Gobert-McDaniels do lado defensivo, com Edwards, Lamelo, Dosunmu carregando o ataque, é no papel suficiente para brigar de novo por uma vaga na final do Oeste. Mas aqui vai o ponto de cautela. OKC e San Antonio não param de evoluir. Os dois times têm núcleos mais jovens, mais profundos, e no caso do Thunder, já testados em alta pressão. Para superar essas duas equipes numa série de 7 jogos, Minnesota precisa que Lamelo entregue não só os números de criação que ele tem no papel, mas também sobreviva aos playoffs física e defensivamente, o que nunca foi o forte dele. Minha previsão, Timberwolves termina a temporada regular entre a 3ª e a 5ª posição do Oeste. Avançam com tranquilidade pelo menos até as semifinais de conferência, e o resultado real da temporada se decide numa possível revanche contra o Thunder ou o Spurs na final do Oeste. Eu não apostaria contra o Minnesota chegar lá de novo, mas apostar que eles vencem essa série, com um histórico recente de dupla marcação e o ponto de interrogação defensivo que Lamelo carrega, ainda é um risco grande demais para assumir com confiança total. Final de conferência é o resultado mais provável. Finais de NBA é o sonho que essa troca compra, não uma garantia. E é isso por hoje. Se você é novo no canal, dá uma olhada nesses 2 vídeos aqui na tela. Tenho certeza que você vai gostar. E se já é inscrito, muito obrigado por aparecer sempre aqui. Vocês são demais. Tamo junto, até o próximo vídeo e falou!